Imagine que existe uma escola onde as lições mais valiosas não estão escritas em quadro negro, nem registradas em manuais acadêmicos. Uma escola que ensina a partir de erros, negociações tensas, reuniões improváveis e decisões que mudam o rumo da vida. Essa escola é a realidade. É nela que Mark Gad McCormack percebeu que o mundo dos negócios não se apoia apenas em diplomas, mas em habilidades invisíveis. Leitura de pessoas, timing, coragem e improviso. Hoje, você vai caminhar comigo por uma narrativa sombria e realista, onde cada lição revela uma prática concreta que pode transformar sua forma de agir, negociar e decidir. Preste atenção. Talvez você se reconheça em algumas dessas histórias. 1. Ler pessoas como livros fechados. Imagine-se entrando em uma sala de reunião. O ar-condicionado está frio demais, as luzes brancas deixam o ambiente quase sem vida e, ao redor de uma mesa comprida, 3 pessoas esperam por você. Todos sorriem, mas você sente algo estranho. Um deles olha para o relógio várias vezes, outro força um sorriso que não alcança os olhos, e o terceiro mantém os braços cruzados, erguendo uma barreira invisível. É nesse instante que uma verdade se revela. As pessoas falam mais com o corpo e com o silêncio do que com palavras. Enquanto muitos acreditam que os negócios são definidos apenas em relatórios, contratos e planilhas, a realidade mostra que o verdadeiro jogo acontece nas entrelinhas. Mark H. McCormack dizia que essa é a habilidade que separa vencedores de ingênuos. A capacidade de ler pessoas como se fossem livros fechados. Pense em uma entrevista de emprego. O candidato fala com energia sobre suas conquistas anteriores, endireita-se na cadeira, demonstra confiança. Mas, quando perguntado sobre longas jornadas de trabalho, desvia o olhar, ajeita o relógio no pulso e demora alguns segundos a mais para responder. Ele não disse nada de negativo, mas você já percebeu. Existe resistência escondida ali. Se você capta esse detalhe, pode evitar contratar alguém que não suportará a pressão. Negócios, no fundo, são emoções disfarçadas de números. Um gráfico não mostra medo, um contrato não revela vaidade e uma planilha jamais demonstra insegurança. Só quem aprende a observar pausas fora de hora, microgestos quase invisíveis e a diferença entre o que é dito e o que é sentido, consegue enxergar o que realmente está acontecendo. Imagine uma negociação em que a outra parte repete várias vezes que não liga para status. Mas basta notar como seus olhos brilham quando você menciona reconhecimento público para entender que essa é a chave. Não é sobre dinheiro, é sobre ego, e você só percebe porque estava atento. A vida real exige que você treine essa percepção. Notar quando o silêncio revela mais do que palavras. Reconhecer um sorriso que some rápido. Entender que se alguém diz estar tranquilo, mas a voz acelera, o corpo está contando a verdade. Cada detalhe é uma página solta de um livro secreto. Quem aprende a lê-lo tem acesso a informações que nenhum diploma oferece. E se isso já fez sentido para você, curta este vídeo agora mesmo. Assim você ajuda a espalhar essa lição para mais pessoas que, como você, querem aprender o que Harvard nunca vai ensinar. Mas saiba, perceber os sinais é apenas o primeiro passo. A verdadeira arte está em usar essa leitura para negociar até com quem parece ter todas as cartas na mão. E é exatamente isso que você vai descobrir logo mais. 2. O poder oculto da negociação. Agora imagine-se diante de uma negociação importante. Você precisa fechar um contrato, mas a outra parte parece irredutível. Cada frase é um muro, cada argumento deles soa como um não disfarçado. O que fazer nessa hora? A maioria das pessoas se apavora, tenta rebater na força ou aceita a primeira condição que aparece. Mas a verdadeira arte da negociação é muito mais sutil. Mark McCormack costumava dizer que negociar não é lutar por poder. É descobrir o que realmente move o outro lado. Não é vencer pela imposição, é encontrar caminhos escondidos. E acredite, sempre existe um. Na prática, isso começa em pequenos detalhes. Nunca aceite a primeira oferta, porque quem oferece logo de início já espera concessões. Use o silêncio como arma, porque muitas vezes quem fala demais acaba revelando suas fraquezas. E, acima de tudo, descubra o desejo oculto da pessoa.
Pode até parecer que ela está brigando por dinheiro, mas no fundo, o que busca pode ser status, reconhecimento ou segurança. Pense em um fornecedor que insiste em um preço alto. A negociação parece emperrada, mas ao longo da conversa, você percebe que ele repete a palavra garantia várias vezes. No fundo, ele não teme perder dinheiro, teme ser desvalorizado. Então você muda a estratégia. Em vez de pressionar pelo valor, oferece um contrato de longo prazo com cláusulas de reconhecimento público. Ele se sente protegido, valorizado, e o preço cai. Percebe como tudo muda? A negociação não foi sobre cifras. Foi sobre entender a necessidade invisível. Essa é a chave que abre portas que muitos nem sequer percebem existir. E talvez a lição mais poderosa seja que, em negociações, manipular não significa enganar. Manipular é conduzir com inteligência. É enxergar aquilo que o outro não revela. Quem domina isso transforma obstáculos em atalhos. Se essa ideia está abrindo sua mente, inscreva-se agora no canal. Esse simples gesto ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e faz você não perder nenhuma próxima lição. E prepare-se, porque perceber sinais e negociar com inteligência ainda não é suficiente. Há momentos em que não existe tempo para análise, em que a decisão precisa ser tomada no escuro, em questão de segundos. E é sobre essa coragem de decidir no limite que vamos falar. 3. Decisões no escuro. Imagine uma startup prestes a apresentar sua ideia para um investidor. O clima é tenso, a sala parece menor do que realmente é, e o relógio corre contra eles. 3 minutos para convencer. 3 minutos para decidir o futuro de meses de trabalho. Não há tempo para planilhas elaboradas, não há espaço para revisões infinitas. É tudo ou nada. É nesse cenário que entra a lição de Mark McCormack. Muitas das grandes decisões não nascem de análises frias, mas da soma de experiência, percepção e coragem. A intuição, quando treinada, é um mapa invisível que guia em territórios incertos. Na vida real, isso acontece o tempo todo. Pense em quando você conhece alguém e, mesmo sem explicação lógica, sente que pode confiar. Ou, ao contrário, quando tudo parece perfeito no papel, mas um detalhe sutil te incomoda. Esse incômodo não deve ser ignorado. Na prática, significa aceitar que a racionalidade tem limites e que, em momentos de pressão, agir com base nessa intuição pode ser o fator decisivo. Escolher um sócio é um exemplo claro. Você pode ter 10 candidatos, todos com currículos impecáveis. Mas se um deles, durante uma conversa, deixa escapar uma arrogância velada, algo que não bate com seus valores, esse detalhe pode custar caro no futuro. Confiar nesse sinal pode salvar anos de dor de cabeça. Claro, isso não significa agir por impulso, sem nenhum critério. A intuição de verdade é construída sobre observação, erros anteriores, aprendizado e experiência acumulada. É como um músculo. Quanto mais usado, mais forte fica. E quando chega a hora de decidir no escuro, você percebe que ela está ali, pronta para te guiar. Essa coragem de agir quando os outros hesitam é o que separa quem conquista oportunidades de quem fica preso esperando certezas que nunca virão. Muitas vezes, o custo de não decidir é maior do que o risco de escolher errado. E é aqui que entra um ponto crucial. Decisões rápidas também podem falhar. E quando falham, é fácil acreditar que tudo acabou. Mas Mark nos lembra que o fracasso é apenas o preço do aprendizado. E essa é a próxima lição que vai transformar a forma como você encara cada queda. 4. O valor do fracasso. Um executivo acaba de perder um contrato milionário. Ele passa a noite em claro, revendo cada detalhe, perguntando-se em que momento deixou escapar a oportunidade. O silêncio da madrugada parece amplificar a sensação de derrota. Mas é justamente aí que surge a lição de Mark McCormack. Fracasso não é o fim. É apenas o preço que se paga para aprender de verdade. Na vida real, falhar dói. Dói no bolso, no ego e na reputação. Mas cada falha carrega um presente escondido. O erro de hoje pode ser a bússola que evita um desastre amanhã. O segredo está em não enterrar o fracasso, mas em destrinchá-lo. Documentar cada passo, entender onde a confiança foi excessiva, onde o tempo foi mal administrado,
onde a leitura da outra pessoa falhou, e depois transformar isso em aprendizado vivo, em práticas que fortalecem suas próximas decisões. Imagine um empreendedor que aposta todas as fichas em um negócio que não dá certo. Em vez de esconder a queda, ele reúne a equipe, mostra com clareza os erros cometidos, abre espaço para discutir sem medo. Dali nascem checklists, novos processos e uma consciência mais afiada. O que parecia um fim vira base sólida para o próximo projeto. A verdade é que quem não falha, não cresce. E quem esconde os fracassos está condenado a repeti-los em escala ainda maior. Aceitar a queda é como temperar o aço. Cada batida o torna mais resistente. E aqui vai um convite. Se você já aprendeu algo com seus fracassos, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser a fagulha que ilumina o caminho de alguém que está passando pelo mesmo agora. Mas existe um outro elemento escondido dentro do fracasso. Algo ainda mais precioso que o aprendizado. É a relação que ele tem com o tempo, porque no fundo, o tempo é a moeda invisível que decide quem se levanta rápido e quem fica para trás. 5. O tempo como moeda invisível. Relógios marcam horas, mas quem entende o jogo da vida sabe que tempo não é apenas um ponteiro girando. Tempo é moeda invisível, é poder silencioso. Mark McCormack aprendeu cedo que, em uma negociação, quem controla o ritmo controla o resultado. Imagine uma reunião tensa. O silêncio se prolonga alguns segundos além do confortável. Para muitos, isso é insuportável, e acabam cedendo só para quebrar o vazio. Mas para quem domina o tempo, esse silêncio é uma ferramenta poderosa. Cada segundo se torna pressão. Cada pausa, um lembrete de que a outra parte precisa mais da resposta do que você. Na prática, isso significa saber quando acelerar e quando desacelerar. Um e-mail respondido de imediato pode transmitir segurança, mostrar que você está no controle. Já uma resposta adiada pode aumentar a ansiedade do outro lado, forçando-o a revelar mais do que pretendia. Até encerrar uma reunião no momento certo, antes que ela se desgaste, pode ser o detalhe que preserva a sua autoridade. Pense em um advogado que alonga negociações por semanas, até que o outro lado, exausto, aceite termos que antes rejeitava. Não foi o argumento que venceu. Foi o ritmo, o tempo foi usado como arma invisível. A verdade é que não basta dominar números, nem apenas observar pessoas. O tempo é o elemento que costura todos os outros. Ele decide se uma oportunidade amadurece ou se apodrece. Ele transforma silêncio em força ou em fraqueza. E no fundo, entender o tempo é também entender as pessoas. Porque em cada segundo de espera, o que está em jogo não é o relógio, mas a paciência, o ego e as necessidades de quem está do outro lado. Mas existe algo ainda mais poderoso que o controle do tempo. É um recurso silencioso que pode abrir portas antes mesmo de você chegar. A rede de relacionamentos. E é sobre esse poder invisível que vamos falar. 6. O poder invisível da rede. Imagine entrar em uma sala de reunião e, antes mesmo de abrir a boca, já sentir que a negociação está meio caminho andado. Não é sorte, é rede. São os contatos invisíveis que falam por você quando não está presente. Mark McCormack dizia que a diferença entre quem sobe rápido e quem fica pelo caminho não está apenas no talento ou no esforço, mas nas conexões que foram cultivadas ao longo do tempo. Na prática, construir uma rede não é adicionar nomes em uma lista de contatos. É estar presente em lugares onde as oportunidades ainda nem foram anunciadas. É comparecer a um evento sem saber se vai render negócio, mas sair de lá com uma relação que pode abrir portas anos depois. É oferecer valor antes de pedir algo em troca, porque confiança nasce da generosidade inicial. Pense em um profissional que não precisa de currículos extensos, porque quando seu nome surge em uma conversa, alguém sempre diz: Pode confiar, ele resolve. essa frase vale mais do que qualquer recomendação formal. Um exemplo realista. Um empreendedor que busca financiamento. Ele poderia passar semanas enviando propostas frias, mas lembra de um antigo colega de faculdade que hoje está em posição estratégica. Esse colega faz uma ponte, apresenta ao investidor certo e a reunião acontece em questão de dias. Não foi a planilha que abriu a porta, foi a rede.
E aqui está a verdade incômoda. Quem só procura contatos quando precisa está sempre atrasado. Rede se constrói nos momentos de calma, quando você ainda não tem urgência. É uma colheita que só dá frutos se você plantar muito antes da fome chegar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, inscreva-se agora no canal. Assim você não perde nenhuma próxima lição e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Mas há algo ainda mais profundo que a rede. Porque ela abre portas, mas é a confiança que mantém essas portas abertas. E é justamente sobre a confiança, como contrato invisível, que vamos falar em seguida. 7. A confiança. Como contrato invisível. Quantos negócios já foram fechados apenas com um aperto de mão? Muito mais do que você imagina. Mark McCormack dizia que a confiança é o ativo mais escasso e, ao mesmo tempo, o mais lucrativo que alguém pode conquistar. Porque não importa quão brilhante seja sua estratégia, se não existe confiança, tudo desmorona. Na prática, confiança se constrói nos pequenos gestos. Cumprir prazos, mesmo os que parecem insignificantes. Admitir erros sem enrolação, mostrando que sua palavra não depende de desculpas bem elaboradas. Demonstrar consistência entre o que fala e o que faz, porque nada destrói mais rápido do que a incoerência. Imagine um profissional que atrasa uma entrega. Para muitos, isso seria o início de uma crise. Mas ao avisar antes, assumir a responsabilidade e propor uma solução imediata, ele não só preserva a relação, como fortalece sua credibilidade. Paradoxalmente, a confiança cresce justamente porque houve transparência. A confiança é como um contrato invisível. Ela não aparece escrita em papel, mas sustenta acordos que milhões de advogados jamais conseguiriam garantir. Pessoas confiam em pessoas, não em cláusulas. E quando alguém deposita confiança em você, essa pessoa está entregando algo mais valioso do que dinheiro. Está entregando futuro. Mas aqui vem o detalhe mais intrigante. Confiança é também a base daquilo que chamamos de marca pessoal. Porque no fim, o que as pessoas dizem sobre você quando você não está presente é o reflexo da confiança que você conquistou ou perdeu. E é justamente sobre essa marca invisível que pode abrir portas antes mesmo de você chegar. 8. A marca. Que ninguém te ensina a construir diplomas podem abrir portas, mas o que mantém essas portas abertas é algo muito mais profundo. A marca que você deixa no mundo. Mark McCormack aprendeu que reputação é como uma sombra. Você pode até não enxergá-la, mas ela chega antes de você em qualquer lugar. As pessoas não lembram apenas do que você fez, lembram da sensação que tiveram ao lidar com você. Na prática, sua marca pessoal é construída em cada detalhe. Está em como você conduz uma reunião, no tom de um e-mail, na forma como trata alguém que não poderia te oferecer nada em troca. Está em cada pequena interação que, somada, cria a imagem que os outros têm de você. Imagine um profissional que sempre resolve problemas difíceis. Com o tempo, sem perceber, ele passa a ser chamado de o solucionador. Não foi uma estratégia de marketing, não foi um slogan planejado. Foi o resultado de consistência. Da mesma forma, alguém que sempre atrasa ou promete mais do que cumpre também está construindo uma marca, só que negativa. O ponto é simples e brutal. Sua marca pessoal é definida pelo que as pessoas dizem quando você não está presente. E isso pode ser seu maior patrimônio ou seu maior peso. Uma boa marca abre portas que nenhum currículo conseguiria. Uma marca ruim fecha oportunidades sem que você sequer saiba. E talvez o maior segredo seja que essa marca não depende de dinheiro, de status ou de títulos. Ela depende da confiança que você cultivou, da rede que você construiu, do tempo que você soube usar, das quedas que você transformou em aprendizado, das negociações que conduziu com inteligência e das pessoas que você aprendeu a ler com atenção. Tudo se conecta. É por isso que Mark dizia que a verdadeira escola dos negócios não está em Harvard ou em qualquer universidade. Está na vida real. Está nas escolhas que fazemos todos os dias. E quando você entende isso, percebe que já carrega em si a chance de construir a marca que vai definir seu futuro. Se essa jornada fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Assim, mais pessoas terão acesso a essas lições invisíveis
que não estão escritas em nenhum diploma, mas que podem mudar destinos. Chegamos ao fim desta jornada e agora é impossível olhar para o mundo dos negócios com os mesmos olhos de antes. Ao longo dos capítulos, você percebeu que o verdadeiro jogo não acontece em fórmulas ou diplomas, mas nas entrelinhas da vida real. Aprendemos a ler pessoas como livros fechados, a negociar não pela força, mas pela inteligência, a tomar decisões no escuro confiando na intuição e a transformar fracassos em combustível para seguir adiante. Descobrimos que o tempo é uma moeda invisível que pode ser usada como arma, que uma rede de relacionamentos vale mais do que portas trancadas, que a confiança é o contrato que sustenta qualquer acordo e que a marca pessoal é o legado silencioso que fala por nós quando não estamos presentes. Se alguma dessas lições já fez sentido para você, aproveite para curtir este vídeo agora. Esse simples gesto ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e fortalece a nossa comunidade. Tudo se conecta. Cada habilidade, cada escolha, cada gesto constrói uma história maior. É essa escola invisível, feita de experiências e não de teorias, que molda quem vence e quem desaparece. Mark McCormack nos mostrou que a verdadeira Harvard não está em uma sala de aula, mas na vida que pulsa lá fora, nos erros, nas vitórias, nas relações e nos momentos em que precisamos decidir sem garantias. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Assim você acompanha as próximas histórias e continua aprendendo lições que ninguém ensina nos livros, mas que fazem toda a diferença na prática. E agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essas lições? Vai deixá-las se perder como mais um conteúdo assistido? Ou vai usá-las para transformar sua forma de agir, negociar e viver? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez para essa pessoa, essas palavras cheguem exatamente na hora certa. E lembre-se, o que Harvard não ensina, a vida cobra.